só meu filho Ezequias, o adotivo, é que dava maior apoio, porque era uma criança. E quando Deus então falou comigo através de uma irmã, na segunda-feira, dia 20, e disse para mim que eu perderia tudo que eu tinha, que eu seria muito provado. Eu fui muito provado por Deus e, na verdade, perdi todas as coisas materiais que eu tinha. Mas a fé que entrou no meu coração, essa eu nunca perdi. Passei 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos assim, numa situação tão difícil, a ponto de perder tudo que eu tinha, até os meus negócios, as minhas roupas, os carros, as contas bancárias. Eu tinha milhares de dólares e perdi tudo isso para seguir a Cristo. Olha só, tá chegando o dia, tá chegando a hora, a igreja está unida, em breve vai embora. A igreja está unida, em breve vai embora. É um novo que eu estou fazendo agora, escuta a letra. Violência nem se fala, é o assunto do momento. Todo mundo preocupado com esse grande sofrimento. Mas o crente vai passando e tem alguém que o conduz. E só anda protegido pelo sangue de Jesus. É o hino novo que eu estava fazendo aqui. Ô glória! Senhor Cordeiro.
a vida ganhou. Jesus, Jesus, este é o nome. Jesus, Jesus, este é o nome. Jesus Cristo é o nome por quem todos podem ser salvos. E fora dele não existe outro. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é a ponte que leva o homem a Deus. Jesus, Jesus, este é o nome. Nos céus e na terra, poder para curar, para salvar e para dar vida eterna, poder sobre a morte e o inferno, poder sobre tudo, enfim, poder para levar o homem ao encontro de Deus. Jesus, Jesus, este é o nome. Muito bom dia. Honras e glória, louvor e a adoração seja para todo sempre aquele que, mesmo sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós, viveu o seu ministério aqui na face da terra, entregou-se a si mesmo na morte, derramou a sua alma na morte e, porém, antes que isto acontecesse, ele proclamou assim dizendo: ninguém tira a minha vida, mas eu, de livre e espontânea vontade, as dou. De livre e espontânea vontade, a dou. Tenho poder para derramar a minha alma na morte, mas tenho poder para novamente a reavê-la. E tendo morrido o corpo físico, ele desceu às profundezas do abismo do Seol, e lá, tendo descido, ele tendo sido levado preso, cativo, derramada sua alma na morte, tendo sido cativo, ele levou cativo o cativeiro. Ele chamou o dono daquela casa, daquele lugar, e ordenou: dai-me a chave da morte e do inferno. Homem de roxa, homem de vestes roxas, você diz para todo mundo que você é poderoso. Você diz para todo mundo que você é grande. Você é o dono do ouro e da prata aqui na matéria, na face da terra.
chegou a hora de nós conversar bem de pertinho. Mas antes de declarar a estas coisas, eu gostaria de convidar os meus amados irmãos e irmãs, aos filhos do Deus vivo, para que acompanhem comigo ao adentrar esta live, acompanhem aqui comigo a oração do Pai Nosso. Jesus, ensinando a orar, ensinou desta maneira: quando orardes, não sejas como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais, antes mesmo que você venha pedir e apresentar diante de Deus. Porém, Deus, como um Pai, Ele se agrada dos seus filhos diante dele, buscando a sua face. A oração do Pai Nosso. Todos conhecem esta oração, em duas versões, na versão de reza e na versão de oração. Eu gostaria de vos chamar aqui a atenção para a versão da oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas. Perdoa-nos assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O Deus vivo, meu Senhor, este que me ordenou a falar estas coisas que eu vos estou falando ultimamente via Facebook, via YouTube, via Instagram, enfim, via redes sociais. Aquele que me chamou me ordenou falar assim: muito bem, meus amigos e irmãos e irmãs em Cristo, não é segredo para ninguém, falei aqui no Facebook para todo mundo ver que há alguns dias atrás, até alguns meses atrás, estava eu em um relacionamento, e porém, desde o primeiro dia deste relacionamento, o Senhor falou para mim desta maneira: não faça isso. Mas este homem aqui, como ser humano, como fraco que sou, não dei tanto ouvido à voz do Pai. E o Senhor continuou dizendo para mim: não continue nesse caminho, sai daí. Como um Pai amoroso, a ti te digo, é caminho de morte. Não estou nesse relacionamento. Eu não estou nesse relacionamento. E quanta gente
mesmo ouvindo a voz de Deus falar com ele claramente através dos vasos, através do pastor, do presbítero, do diácono, às vezes até através de uma pessoa que tem um compromisso com Deus, mas não tem cargo nenhum na igreja. Deus usa esses vasos, porém a pessoa não está nem aí com as coisas de Deus. Leva as coisas de Deus na brincadeira, como se nada tivesse acontecendo. Então, meu povo, eu continuei teimando, vivendo a minha vida secular. Afinal de contas, como ser humano, eu estava super feliz nesse relacionamento. Eu estava muito contente e não tenho motivo nenhum para falar mal da minha companheira. Pelo contrário, aqui através dessa live eu peço a ela desculpa se em alguma coisa não fui um bom companheiro durante este tempo que nós estivemos juntos, mas eu quero vos dizer que eu continuava ouvindo a voz do Senhor meu Deus que falava comigo dizendo: sai daí, eu não estou nesse negócio, eu não estou nesse relacionamento, sai daí. E eu continuei teimando. Afinal de contas, como aqui mencionei, eu estava feliz, eu estava super feliz, humanamente falando. Mas o Senhor foi bem claro em dizer para mim: eu vou te dar uma escolha. Você pode continuar nessa vida secular aí que você está vivendo aí. Você pode. Eu não te proíbo. Pode continuar. Porém, a minha espada te alcançará. Ah, senhoras e senhores, como eu já mencionei por diversas vezes, eu tinha que ter descido à sepultura desde o meu nascimento. Deus me deu a vida. E em outras situações diversas da minha vida, o Senhor tem sido comigo. O Senhor tem me socorrido nos momentos que eu clamo a Ele, Ele me socorre. E eu amo a este Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. De maneira tal que nem a minha vida está acima da vontade do meu Senhor. Pelo contrário, a minha vida está diante do Senhor que fez os céus e a terra. Então, como está escrito na palavra de Deus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Diante do Deus vivo aqui estou, e foi Ele mesmo que me ordenou falar estas palavras com as quais eu estou falando neste momento. Então, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada, eu estou aqui para anunciar a vocês todas as coisas que eu recebi do Senhor. Isso também eu vos ensinei e vos ensino e falarei ainda todas as coisas que me foi ordenado falar. Porque vivo eu para agradar ao Senhor dos céus e da terra, e assim que Deus quer usar este vaso aqui para falar contigo, talvez agora, nesta manhã, ou ainda direta ou indiretamente, você vai ter. Se você não quiser obedecer a Deus, não quiser viver para Deus, tudo bem, é uma escolha tua, não tenho o direito de impor isso a você, mas é meu dever de te avisar das coisas que sobrevirão. Como eu sempre tenho anunciado que os anjos que detêm as trombetas do Altíssimo estão enfileirados, aguardando a ordem para que estas trombetas sejam tocadas. Vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo de número 10. É um grande tema ao qual eu desejo falar agora. Um preparamento, um alicerce, uma base. Aqui está sendo lançados os alicerces daquilo que eu tenho para vos falar. Apocalipse, capítulo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: E vi outro
anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvens com um arco-íris em cima da sua cabeça. E o rosto como o sol, e as pernas como coluna de fogo, tendo na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. E logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Então o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita para o céu. Levantou a sua mão direita para o céu e clamou. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra e o mar, e tudo quanto neles subsiste. E já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á os mistérios de Deus. Os segredos mais profundos de Deus vai ser revelado. Cumprir-se-á então os mistérios de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ouvi a voz, e a voz que ouvi vinda do céu estava falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui, e pois o anjo dizendo-lhe que deste livrinho, então fui até o anjo dizendo-lhe: dá-me este livrinho. E ele me fala: toma-o e devora-o, e certamente ele te será amargo ao teu estômago, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e o devorei, e na minha boca era doce como mel, porém comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Hoje se tornou real esta palavra. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria de vos falar a respeito da casa. A casa, o aluguel da casa e o templo, conforme aqui vos anunciei. A casa, o aluguel da casa e o templo. Muito bem, meus amigos, irmãos e irmãs. Para tanto, eu gostaria que você acompanhasse também comigo a leitura no livro para adentrarmos, para chegarmos aonde nós queremos chegar. Eu gostaria de vos trazer a leitura no livro de Lucas, capítulo de número 20 e o verso 9 a seguir. Vai achando aí. Acompanha juntamente comigo enquanto achamos um louvor para nós assim meditarmos. Lucas, capítulo de número 20 e o verso de número 9 a seguir, qual diz assim a palavra do Senhor. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola.
a parábola dos lavradores maus. Passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, ou seja, fez uma plantação na sua fazenda, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se do país por um prazo considerável. No devido tempo, mandou os lavradores para que lhe desse o fruto, da vinha, para que lhe desse a porcentagem do arrendamento. E os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes também outro servo, mas também a este espancaram. E depois de o ultrajarem, o despediram vazio. Mandou ainda um terceiro dos seus servos. Mas também este, depois de o ferirem, expulsaram. E então disse o dono da vinha. Farei isto. Enviarei o meu filho amado. Talvez a este eles respeitem. Enviarei o meu filho amado. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: olha, este é filho. E diziam a si mesmo: olha, este é filho. Vinde, matemo-lo, porque a herança será nossa. E lançando-o fora da vinha, fora do arraial, no Gólgota, o crucificaram, o mataram. O que lhes fará o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros, arrendará a plantação a outros. E ao ouvir isto disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando aos filhos de Israel, fitando os olhos neles, olhando fixo neles, olhando sério para eles, os disse: está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Este veio a ser a principal pedra de esquina. Este veio a ser o principal fundamento desta construção. E todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E todo aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Este é o nome, Jesus, Jesus.
a vida ganhou. Jesus, Jesus, este é o nome. Jesus, Jesus, este é o nome. Jesus Cristo é o nome por quem todos podem ser salvos. E fora dele. Ao adentrarmos neste tema que eu gostaria de falar com você, a casa e o aluguel. Como eu falei ao adentrar esta live, desde o começo, eu gostaria de conversar de pertinho com o homem das vestes roxas. Estou aqui em minhas mãos com uma embalagem da Coca-Cola. Se você pesquisar, você sabe que aqui tem uma mensagem subliminar. E é justamente com esta galera que eu gostaria de falar. Me deu o meu Senhor uma voz, me deu o Senhor ordem para conversar com esta galera da mensagem subliminar aí. Me ordenou o meu Senhor para ter voz forte, voz ativa, quando conversar com esta galera aí. A palavra de Deus nos diz desta maneira, que tudo é possível ao que crê. Eu creio. Senhoras e senhores, conforme já mencionei anteriormente, estava eu vivendo uma vida secular e para mim estava tudo bom, era aquilo que eu queria naquele momento, mas todavia o amor para com o Senhor que fez os céus e a terra, o meu Criador, é maior do que a minha pessoa. Então eu gostaria de expressar o meu grande amor por o Senhor que fez os céus e a terra, meu Senhor. Um deserto me foi dado para que eu tivesse voz ativa, para que pudesse vos falar desta maneira. Uma palavra de ordem me foi dada para minha pessoa. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O Espírito do Senhor gostaria de falar ao teu coração neste momento. Fui conduzido pelo Espírito do Senhor para estar neste deserto espiritualmente falando, não fisicamente, porque fisicamente estou aqui na minha atual residência aqui, onde o Senhor preparou para que eu habitasse, mas espiritualmente eu me encontro em um deserto e tenho para vos dizer que está sendo dolorido, mas o meu Senhor tem sido comigo. O meu Senhor tem sido a sombra para que na escaldante sol do meio-dia eu não venha fritar nesse deserto. Durante a noite o Senhor tem sido a minha coluna de fogo para que eu possa andar e saber aonde estou indo. Não fisicamente, mas espiritualmente me foi dado asas de águia
para que possa ver ao longe, para que possa ver das alturas, para que possa ver de longe onde está o perigo, para que possa saber quando eu posso caminhar e quando eu tenho que levantar voo, e quando eu tenho que fazer cumprir a vontade do meu Senhor. O tema que eu gostaria de falar com você então, a casa. A casa. Quando Deus criou o ser humano, quando o Pai criou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou o homem do pó da terra, criou o Senhor um boneco de barro, tal qual este que você está vendo aqui agora. Criou o Senhor do pó da terra, ali daquele barro formou o Senhor um boneco de barro e soprou-lhe nele, nas suas narinas, o fôlego de vida deste jeito. E o corpo físico, aquele boneco de barro, expirou o fôlego de vida e tornou-se aquele boneco de barro alma vivente. E tornou-se um homem alma vivente, tal qual você pode ver aqui agora. A minha vida, e também você pode ver a tua vida aí agora. Eu quero te dizer, você é apenas pó da terra. Repousa sobre você, repousa no teu interior o fôlego de vida do Senhor. Aqui está então neste boneco de barro, aqui está o fôlego de vida, o espírito de vida vindo da parte do Senhor para este homem, para esta mulher. Então, o órgão do corpo físico, detentor deste espírito de vida, é os pulmões. Os pulmões é o órgão do corpo físico detector deste espírito de vida. E este ar respirado por os pulmões do homem e da mulher, ele então se espalha por a corrente sanguínea, indo por todo o nosso corpo, levando a vida para o nosso corpo e inclusive o nosso cérebro, que é o que comanda fisicamente o corpo. Também o cérebro sobrevive porque o sangue é bombeado do coração do homem, vai até o cérebro e junto com o sangue ele vai o fôlego de vida para manter vivo o cérebro. E assim o cérebro dá ordem para todo o corpo para se movimentar. O cérebro diz: mão direita, ergue-te. Mão esquerda, ergue-te. Dedo da mão direita, mexa-se. Dedos da mão esquerda, mexam-se. Assim também eu quero vos falar sobre esta casa. Esta casa, este boneco de barro que está vivo aqui e que está falando para você como um vaso do Altíssimo falando ao teu coração. Muito bem. Quando nascemos do ventre da mãe, fisicamente falando, à medida que o feto é fecundado e começa ali a germinar uma vida, ali está já um espírito de vida, vindo da parte do Pai, de maneira tal que aquele espírito de vida, aquele homem, aquela mulher, aquela criança vai crescendo no ventre da mãe, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que se torna o momento da criança nascer. Assim como a mulher grávida,
segura ali o seu filho no seu ventre durante 9 meses. E quando vai chegando os 9 meses, ela não vai escapar de dar à luz ao seu filho. A criança vai nascer. A criança vai nascer. Assim também, eu gostaria de vos esclarecer que Jesus falou, o meu mestre, o meu Senhor, ele falou que no final dos tempos grandes coisas aconteceriam. Muitos sinais seriam dados nos céus e na terra para que se possa entender que vive e reina o Senhor que fez os céus e a terra. Então, meu amigo, minha amiga, eu gostaria de te chamar a atenção para a seguinte situação. Eu gostaria de vos trazer uma parábola, uma reflexão, uma metáfora, uma reflexão. Imagina você, que você fez uma casa. Você já tem a casa que você mora. Você fez uma casa. E nesta casa, você faz aquela casa com todo o capricho do teu coração. Vamos fazer uma suposição assim, uma casa de alvenaria. Com licença, apenas um instante. Você fez uma casa de alvenaria. Toda no capricho. Você fez uma coisa muito bonita. Você aluga, de repente você aluga aquela casa para uma família que cuida daquela casa com todo o carinho, que vai cuidar do azulejo que você colocou no chão lá, vai cuidar com todo carinho, vai manter sempre limpinho. Vai cuidar dos azulejos que você pôs na cozinha lá, desde baixo até em cima, talvez. Esse inquilino vai cuidar da casa, da tua casa. Esse inquilino também vai cuidar do forro de PVC que você colocou sobre esta casa com todo o capricho. Esse inquilino vai cuidar desta casa como se fosse dele, com todo o capricho. Muito bem. Agora vamos fazer a seguinte suposição. Que aquela família que cuidava muito bem da sua casa, aquele pai de família precisou sair daquela casa. Porque você pediu a casa para aquela família. Você disse, pai da família, tire tudo o que é teu desta casa, porque eu preciso da casa. E você, de repente, aluga para esta casa para você alugou agora esta casa para uma família de um bando de relaxados, um bando de porco, vamos assim dizer, que vem e destrói toda a casa que você construiu. E tira o vidro da casa, e quebra um vidro aqui, quebra outro lá, quebra um azulejo aqui, quebra outro lá. De repente a porta já nem tem mais fechadura, porque então nem aí a casa não é deles, que se dane o dono da casa. Aí então, você vendo aquela casa sendo destruída daquela maneira, o forro sendo destruído daquela maneira, você vai e pede a casa. Ô família, vaza da casa, porque vocês não têm condição, não dá, sai. Então, aquela família saiu da casa. E acontece que a casa ficou sem alugar por um bom tempo.
A casa ficou sem alugar por um bom tempo. E de repente começa a entrar os arruaceiros e começa a destruir daqui e dali. Destrói mais um pouco além do que aquela família já destruiu, e aquela casa vira um verdadeiro chiqueiro. Uma verdadeira imundícia. Os arruaceiros não estão nem aí com cuidar desta casa. Bom, aonde você está querendo chegar com isso, Iva? Eu estou querendo chegar com você à seguinte conclusão. Para que nós cheguemos a esta conclusão, vou te convidar a ler juntamente comigo, que acompanha a leitura que eu vou ler em Mateus, capítulo de número 13, onde diz assim a palavra do Senhor. A estratégia de Satanás. Mateus capítulo de número 13, aliás, Mateus capítulo de número 12 e o verso 43 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. E por isso diz: voltarei para minha casa da onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali habitam. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, a reflexão que eu gostaria de vos trazer neste momento é a seguinte: este corpo físico que está diante dos vossos olhos aqui é uma casa. Este corpo físico que está aí agora ouvindo-me falar, este homem, esta mulher, é uma casa. Dentro desta casa repousa o espírito de vida vindo da parte do Senhor. E este espírito de vida, habitando dentro desta casa, no seu natural, o espírito vindo da parte de Deus vai cuidar do corpo. Naturalmente que, como homem que sou, eu vou cuidar deste corpo. Vou tomar um banho todos os dias, vou tomar um café da manhã, vou almoçar, vou jantar, enfim, se eu ver que alguma coisa não está bem neste corpo físico aqui, se alguma doença começar a aparecer, naturalmente que eu vou procurar a medicina, naturalmente que eu vou procurar o médico para ver o que está acontecendo com este corpo aqui. Este corpo é uma casa. Homem, este corpo que você está aí é uma casa. Mulher, este corpo que você está aí é uma casa. A minha pergunta é: o que você está fazendo com esta casa? O que você está fazendo com esta casa? Quando abrimos as portas desta casa para que a glória do Senhor entre nas nossas vidas e transforme a nossa vida, a presença do Senhor na nossa vida é aquele pai de família que cuida da casa. À medida que você se desvia dos caminhos do Senhor, se desvia de ouvir a voz de Deus, à medida que você deixa de ouvir o que Deus falou para você, o que Deus deixou escrito através
da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Você não quer mais viver a vontade de Deus. Você quer bater no peito e dizer: eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou poderosa. Comigo é assim, eu faço assim como eu quero, eu sou forte, eu posso. Você pode? Essa é a situação em que o dono da casa aluga a casa. Esta é a situação que o dono da casa aluga para aquela família que não vai cuidar da sua casa. Esta é a situação que aquele homem, que aquela mulher aluga a sua casa para uma família que vai começar a destruir o azulejo, vai começar a destruir o fogo, daqui a pouco fura tudo os ternites, daqui a pouco quebra os vidros da janela, daqui a pouco já destrói a fechadura da porta. Esta é a família que vai entrar morar nesta casa. Quando você não está nem aí para as coisas de Deus, quando você está alheio à vontade de Deus, quando você está em cima do muro, que você não sabe o que você quer para você, não sabe se você quer obedecer a Deus ou se você quer fazer a tua própria vontade, que se dane, que vamos jogar tudo pro alto, que se foda, aconteça o que acontecer. Esta é a situação em que você aluga a tua casa para aquela família que só vai destruir a tua casa. Há ainda outra situação, que é quando o homem, quando a mulher decide de uma vez por todas: Deus, eu não quero obedecer a Deus. Bíblia, isso aí é só um livro qualquer que foi escrito por homens. Não quero isso daí para mim não. E vai e faz uma aliança e faz um pacto com os anjos caídos, com os lavradores maus. Vai e faz um pacto de sangue, entregando a sua alma para aqueles anjos caídos. Este é o momento em que aquela casa está vazia, em que aquela casa está estando ainda ornamentada, mas ela está vulnerável, está aberta para arruaceiros que vão destruir definitivamente aquela casa, trazendo doenças, trazendo angústia, trazendo depressão, trazendo, enfim, toda sorte de mal para aquela vida. É isso que os arruaceiros vão fazer nesta casa. Meu amigo, minha amiga, este corpo físico que você está aí é uma casa agora. Deus te criou, homem. Deus te criou, mulher. Deus me criou, homem. E o legítimo proprietário desta casa, ele vai pedir contas de o que eu fiz com esta casa aqui. O que eu fiz com esta casa? Eu tenho para vos dizer que estamos vivendo os dias em que as pessoas não estão nem aí para a vontade de Deus. Eles querem inflar o seu próprio ego, dizendo que é poderoso, que é poderosa, que é o fulano, que é o doutor fulano, que é a doutora fulana. Estes são os dias que nós estamos vivendo. Quando os fariseus se aproximaram de Jesus e disseram: que sinal nos dás de que tu és o Cristo? Ele lhes disse: o sinal será este: derribarei este templo, derrotarei este templo, esta casa, e em 3 dias o reedificarei.
Assim foi. Entregou Jesus a sua alma na morte, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Escarneceram e zombaram dele, porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele disse, eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. É-me dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. É-me dado todo o poder. Ele morreu e tornou a ressuscitar para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. O templo de Deus, a habitação do Altíssimo, é quando o ser humano abre as portas do seu coração e convida o seu Senhor para fazer morada e deixa Deus dirigir a sua vida, deixa Deus dirigir os seus passos, deixa Deus dirigir a sua caminhada. Assim é quando fazemos desta casa o templo, a morada do Altíssimo, a habitação do Altíssimo. Mas nos nossos dias, infelizmente, nós vivemos tempos em que já o ser igreja não é mais importante. As pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus. As pessoas estão fazendo a sua própria vontade. E mesmo estando na igreja, estão alheios se a igreja precisa que este se empenhe nas coisas de Deus. Não está nem aí se Deus vai se agradar das coisas que este está fazendo. Nós vivemos os tempos da igreja de Laodiceia. Ouvi o que diz o Senhor a respeito da igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo de número 13, aliás, capítulo de número 3, Apocalipse, capítulo 3, e o verso 14 a seguir, a qual diz assim: E ao anjo da igreja em Laodiceia, isto escreve o Senhor. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és fria e nem quente. Assim, porque és morno em cima do muro, não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita, não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. És morno em cima do muro. Assim, porque és morno, nem és quente e nem és frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Não sabes tu que és um infeliz? Não sabes tu que és um miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas.
Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, para que se arrependam. Sê, pois, zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O recado está dado. Homem, mulher, o recado está dado. O que você quer fazer deste vaso que está aí me ouvindo agora? Quer que seja uma simples casa? Ou queres que seja o templo, a habitação do Altíssimo? A minha missão de falar sobre esta casa está entregue. Agora é com você. A decisão é tua. Diante do trono branco estamos. Todas as nossas atitudes estão sendo registradas. Tudo aquilo que você fizer, falar ou pensar, está sendo registrado. E será lembrado quando te pedirem contas. O corpo físico é uma casa. Enquanto você está com os olhos abertos, falando, conversando com as pessoas, o Espírito está dentro deste corpo físico. Quando por alguma razão, por alguma circunstância da vida, você está desacordado, quando por alguma circunstância da vida você não está entre os viventes, não está entre os que estão livremente indo e voltando, estando você dormindo, quando você dorme, você não percebe. Mas este espírito de vida que está neste corpo aqui, ele se apresenta ao Pai. Ele está junto com o Pai, na dimensão espiritual, onde é a habitação do Altíssimo. O que você vai fazer durante esta odisseia, durante esta trajetória da tua vida? É o teu livre-arbítrio. Eu não tenho o direito de te impor nada. É o teu livre-arbítrio. Usando deste livre-arbítrio, há muito tempo atrás, alguns anjos não guardaram o seu principado. Alguns anjos não guardaram o seu principado. Ao mestre
da música. Aquele que era o regente da adoração do Deus Altíssimo, o homem de roxo. Não guardaste o teu principado. Ousaste dizer para o Pai: eu exaltarei o meu trono acima das estrelas do Altíssimo, e lá farei a minha habitação? Quisestes ser maior que o Altíssimo? Ouvi o que diz o Senhor.